Sexta-feira, dia 28 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui com outras informações. Lembrando que hoje é a chamada Black Friday brasileira. Aquele dia especial onde a grande maioria da população cai no conto do vigário. Por que eu falo conto do vigário? Porque eles primeiro dão aqueles pequenos reajustes para cima nos preços, 1 ou 2 semanas antes, para depois, no dia de hoje, abaixarem um pouquinho, dizer que a promoção, as promoções de centavos, esta é a maneira como o povo brasileiro se habituou a ser enganado por esse governo. E eu estou falando isso porque, obviamente, a verdadeira Black Friday acontece hoje nos Estados Unidos, onde realmente os produtos são cortados pela metade, às vezes até mais que a metade. O que custa 500 passa a custar 250 nesse dia. É a verdadeira maravilha da natureza, onde as pessoas se esfolam pela manhã para chegarem primeiro às lojas. Esse é o ser humano. Mas vamos entrar no assunto que interessa. E o que interessa agora? Eu queria dizer que, segundo uma reportagem da tal Malu Gaspar, do Pasquim O Globo, depois de superar o tal golpismo, como eles gostam de chamar, um golpismo que nunca aconteceu, o Brasil então precisa enfrentar agora a falta de limites do Supremo Tribunal. Vejam só o tamanho do absurdo nesta afirmação feita por uma blogueira do sistema, que faz parte do consórcio jornalístico desse sistema. Como acabou o golpismo, então agora o Supremo tem que voltar para dentro das 4 linhas. É como se eles estivessem assumindo, evidentemente, confessando que sabiam das arbitrariedades do Supremo Tribunal esse tempo todo e nunca esconderam a tal excepcionalidade do momento. Fecharam os olhos para isto tudo, sem pensar nas consequências, nas trágicas perdas de famílias brasileiras, no caos institucional que causaram a nação brasileira. E principalmente com a derrocada da credibilidade de Supremo Tribunal, Polícia Federal, Forças Armadas. O que sobrou das instituições brasileiras? Nada. Nada. Não existe uma única instituição do Brasil que se possa dar uma nota 5,5, 6. Nenhuma. É onde nós chegamos à conclusão que, evidentemente, o povo brasileiro se acomodou demais e aceitou muito essa situação. Verdade é, meus amigos, que o verdadeiro problema que temos, pelo menos agora, hoje, além dessas arbitrariedades que puniram inocentes, e colocaram a maior parte dessas pessoas num sofrimento diário, deles e de suas famílias, e ainda por cima, colocaram o maior líder político do Brasil atrás das grades. E esse problema está naquilo que ninguém tem coragem de dizer em voz alta, que a escalada sem freios do Supremo Tribunal é que causou toda essa tragédia nacional. E enquanto o discurso oficial insiste em vender a narrativa de que a democracia venceu, o que realmente cresceu, silenciosa e perigosamente, foi o poder de uma corte que já não encontra nenhum contraponto. Não encontra freios ou contenção, muito menos fiscalização. Cada novo episódio escancara algo que a classe política teme admitir. O Supremo Tribunal Federal descobriu que pode tudo e desde então deixou de testar limites para simplesmente ignorá-los. Não se trata mais de julgar. Trata-se de governar, de legislar, de intervir
de decidir os rumos de um país inteiro com base no humor de um punhado de ministros descompromissados com a realidade brasileira, cada qual imune a críticas, blindados pela mídia e tratados como autoridade suprema, não somente da lei, mas da própria verdade. Só faltam agora reescreverem a Bíblia. E olha que existe um projeto na Bíblia para adequar as palavras aos dias de hoje. Felizmente existe também um outro projeto para proibir qualquer alteração de texto da Bíblia Sagrada. Veja a que ponto chegamos. Independentemente se você é cristão ou não, se acredita ou não, não importa. É a mesma coisa que pegar um livro famosíssimo de 200 anos atrás e reescrevessem nos dias de hoje, deixando a assinatura do autor, como se ele tivesse escrito aquilo, alterando uma coisa já pronta e realizada. Mas é assim que está o Brasil, não se espantem. Assim como existem projetos da família poliamor, que vocês já conhecem, né? Existe esse tipo de situação também. Eu não vou entrar em maiores detalhes, porque não fui atrás disso, mas vocês podem procurar aí. Agora, se o Brasil realmente quer se fortalecer depois desse vendaval político recente, primeiro de tudo tem que encarar o debate mais sensível e mais adiado de todos, né? Quem controla aqueles que dizem controlar tudo? Quem? Digo isso porque nenhuma democracia sobrevive quando um poder se acostuma ao papel de entidade incontestável. E quando discordar, passa a ser tratado como crime. O tal golpismo que nunca aconteceu foi vencido no discurso, segundo eles. A falta de limites do Supremo Tribunal, porém, continua vencendo na prática. Talvez é justamente por isto, por conta disto, é que a calmaria dentro do Supremo Tribunal não combina com esse clima de bastidores. Pois eles, mais do que ninguém, sabem o que fizeram com o Brasil. Eles sabem o que aconteceu no verão passado. Quem acompanha aí o tabuleiro sabe muito bem. Aquele ministro está inquieto, e não é por acaso. A movimentação de Alexandre Ramagem, agora com trânsito intenso e autorizado nos Estados Unidos, porque ele já está com autorização para viver por lá, né? Essa liberdade toda acendeu alertas em Brasília, e não apenas entre adversários políticos, porque Alexandre Ramagem não viajou apenas para fazer discursos ou fugir, como eles dizem, e se fugiu fez muito bem, mas ele não está lá também, e muito menos, para turismo. Ele está sentado sobre informações importantíssimas, já que ele foi diretor da ABIN, sabe muito, conhece muita coisa, sabe como funcionam os bastidores, inclusive da Polícia Federal, do qual ele é também policial federal. Então ele tem muita informação, ele tem contatos, tem interlocutores que o governo brasileiro não controla. E isto, para um sistema acostumado a operar sem resistência institucional, é um risco imprevisível. Nos Estados Unidos, Alexandre Ramagem encontrou um ambiente completamente diferente do Brasil. Encontrou uma imprensa livre, mesmo existindo um jornalismo decadente também, como a CNN, por exemplo, The New York Times, todos de esquerda. Mas existem parlamentares nos Estados Unidos dispostos a ouvir denúncias, comitês especializados em abusos de autoridade e, acima de tudo, autoridades que já estão de olho no comportamento do judiciário brasileiro. Desde os casos envolvendo censura, perseguição de garantias fundamentais,
né? Censura em redes sociais. Tudo isto enquanto o país ainda digere o impacto da prisão de Jair Bolsonaro. Nos corredores do Congresso americano, a pauta Brasil deixou de ser uma nota de rodapé e passou a ser um assunto estratégico. E Alexandre Ramagem chegou exatamente no momento certo, carregando documentos, relatos, cruzamentos de dados, versões inéditas sobre o funcionamento interno da máquina que o Supremo Tribunal tentou enterrar. E aquele ministro, o sancionado, sabe disto. E sabe principalmente que não possui controle algum sobre isto. De nada adianta pedir extradição de Alexandre Ramagem, porque isso não vai acontecer. Principalmente porque o crime pelo qual ele está sendo acusado aqui no Brasil não é aceito pelos Estados Unidos. Por quê? Porque o crime de Alexandre Ramagem pode ter sido o quê? O direito de expressão? Por ter falado algo que não agradou aquele ministro? Ou porque será que ele também estava tramando o golpe ali, né? Fazendo planos, porque encontraram a assinatura dele? Claro que não. E aquele ministro sabe que qualquer pedido que esteja fazendo para a extradição de Alexandre Ramagem será recusado. Se uma única parte do que Alexandre Ramagem insinuou for verdadeiro, conexões internacionais, decisões politicamente orientadas, interferência em processos eleitorais e pressão indevida sobre agentes de Estado, né? Parte do ministro sancionado. Ele tem como provar tudo isto, documentalmente, né? Conjugando o que ele já tem com tudo que já foi apresentado, inclusive pelo jornalista o Michael Shellenberger, que fez aquele Twitter Files, né? Vocês se lembram, pelo Tagliaferro, que está também expondo como foi sua participação nesse trabalho nefasto do Tribunal Superior Eleitoral. Tudo isso Alexandre Ramagem tem nas mãos. E ele está expondo a forma como o ministro sancionado se colocou diante disso tudo, como principal agente. E isso vai provocar o quê? O desgaste internacional da Suprema Corte. E esse desgaste pode se transformar em algo muito mais grave. Uma investigação formal por parte de congressistas americanos, algo que já aconteceu com outros países, cujos sistemas judiciais também ultrapassaram todos os limites. Agora, o sistema brasileiro sempre operou dentro de fronteiras seguras, sem risco externo, obviamente, sem fiscalização internacional, pelo menos fiscalização séria. Só que essa época, esse tempo acabou. E o Washington hoje sabe perfeitamente disso e está observando. Com isto, o Ramagem, com o seu estilo discreto, chegou aos Estados Unidos com algumas cartas nas mangas. Não carta na manga que o tal Pitoli disse durante um ano inteiro sobre Jair Bolsonaro. Que essa nunca existiu, né? Mas cartas nas mangas de que podemos acreditar ser cartas que podem mudar o jogo. Pelo menos é o que diz Alexandre Ramagem. Aquele ministro sancionado percebeu isto. O Supremo Tribunal também percebeu. O governo do Inácio, mais ainda. Por isto o silêncio deles, nesse momento, diz mais do que qualquer nota oficial. Eles sabem que o cerco está se fechando. Chegaram às últimas consequências. Chutaram o balde na maneira como conduziram todo esse processo que poderíamos mudar de nome. Em vez de um processo para fiscalizar um atentado de golpe contra o Estado brasileiro, poderia ser
atentado de narrativas. Isto mexeu com o tabuleiro político brasileiro e também internacional, porque a influência de tudo que aconteceu aqui dentro se espalhou o mundo afora. O mundo agora sabe como funciona o Brasil, sabe quem está no poder aqui no Brasil e sabe que o sistema político no Brasil já não é mais um sistema democrático. Já se transformou, sim, num sistema ditatorial pré-comunista. Eu diria que estamos naquela fase, um pé no socialismo, outro pé no comunismo. O que falta para se transformar em comunismo é destruir a economia brasileira, coisa que também já está acontecendo. Porque enquanto o Brasil está sentado nesta falsa fama de terem conseguido recuperar a democracia brasileira, o país está sendo empurrado para a falência. E os números não mentem. Esse governo que aí está insiste em dizer que o país está no rumo certo e que os investimentos voltaram, que a confiança internacional aumentou. Mas ninguém vê isso na prática, é só no papel, é só no gogó. Basta olhar os números de forma fria, porque dessa maneira vamos ver que os números são inegavelmente devastadores. Para perceber que o Brasil está sendo empurrado em velocidade assustadora para um colapso fiscal, é só ler as últimas notícias econômicas. Não é opinião, não é uma narrativa, é matemática, é fato. Vamos começar pelo dado mais simbólico da derrocada. A dívida pública brasileira disparou para 79% do PIB. Se nós temos um PIB X, 79% desse PIB está comprometido com dívida pública. E praticamente toda ela nas mãos dos bancos. Os bancos que absorveram a dívida internacional do Brasil, né? Para o Inácio dizer que pagou a dívida externa brasileira, né? E jogou a dívida aqui dentro. Em suma, o Brasil deve ter uma dívida pública de quase 10 trilhões. Simples assim. Em menos de 2 anos, o Inácio enfiou mais de 2 trilhões e meio na conta, elevando em 7 pontos percentuais o endividamento do país. É como se cada brasileiro, desde o recém-nascido até o idoso, tivesse sido condenado a carregar nas costas uma dívida crescente, imposta sem debate, sem transparência e sem responsabilidade. Mas não para por aí. A sangria continua no caixa do tesouro, porque no acumulado de 12 meses, o rombo fiscal, apenas com os juros da dívida, chegou a 1,25 trilhão de reais. É brincadeira, né? Somente em juros, um recorde histórico. Apenas entre janeiro e outubro passado, foram 988 bilhões arrancados do orçamento para sustentar a máquina da dívida. Dinheiro que poderia estar sendo usado em hospitais, escolas, estradas, segurança pública. Em vez disso, virou fumaça para cobrir a incapacidade do governo de organizar suas contas, virou fumaça para bancar viagens estúpidas desse governo, inclusive da primeira-dama, né? E enquanto isso o país sangra. E o que fazem as estatais federais? Aquelas joias que o governo promete transformar em motores do desenvolvimento. Afundam. Todas elas estão afundando. Porque as empresas públicas registram um déficit recorde de 6 bilhões e meio somente em 2025. Uma alta de 42% em relação ao ano passado. Uma escalada chocante.
Estatais que deveriam gerar receita tornaram-se máquinas de recursos, presas ao aparelhamento político e da incompetência gerencial. Opa! Portanto, o Estado brasileiro gasta como se tivesse dinheiro infinito. E o resultado está aí. Prejuízo sobre prejuízo. Somando tudo, o quadro é cristalino. Dívida perto de 10 trilhões de reais, juros consumindo 1 trilhão por ano, estatais se tornando buracos negros de eficiência, e o governo? O governo prefere repetir slogans, criar ministérios, financiar aliados, multiplicar gastos, principalmente os obrigatórios, e empurrar reformas ideológicas que nada tem a ver com a recuperação do país. A impressão que se tem é de que Brasília vive numa bolha, onde números não importam, até que a conta exploda. E aí sim, poderemos dizer que o Brasil já está no comunismo. Porque as liberdades estão desaparecendo, a censura já está tomando conta, as arbitrariedades aumentam dia a dia, os gastos públicos são infinitos e responsabilidade ninguém tem. Então, durma-se com um barulho deste. E era isso que eu queria ter trazido para vocês nesse vídeo. Como sempre, mais um vídeo com notícias ruins, né? Porque nesse Brasil você não encontra notícia boa. Você não consegue abrir um jornal que tem uma manchete. O Congresso Nacional aprovou a construção de redes hospitalares obrigatórias. O Congresso Nacional aprovou a construção de escolas obrigatórias em todos os municípios. Ninguém vê isso. Só se discute reforma disso, reforma tributária, problemas climáticos, ambientais, aumento de gasto, autorização para gastar mais, verbas parlamentares, CPI disso, CPMI daquilo, e tudo continua no mesmo lugar, a direita se estrepando, como sempre, e a esquerda deitando e rolando. Por isso chegamos nesse ponto, onde o maior líder político do Brasil está atrás das grades, e os nossos parlamentares estão fazendo o quê? O tal Sóstenes Cavalcante, que o líder do governo, o líder do PL, melhor dizendo, desculpem, há 2 dias atrás estava lá dentro do plenário. Vamos aqui ficar todos aqui no plenário, vamos boicotar o andamento do Congresso e não vamos sair daqui. No dia seguinte estava lá na festa do PSDB, indicando a Aécio Neves, cumprimentando a Aécio Neves. E aí você acha que esse camarada está lutando pela direita? De uma forma mais escancarada, vejam Ciro Nogueira, que era, sou fiel a Bolsonaro, estou com Bolsonaro, de repente caiu fora, já começou a preparar uma possível participação no próximo governo federal, ou como vice-presidente, etc e tal. Agora, baixou as orelhas. Por quê? Está encalacrado com a situação do tal Banco Master. Mas este era o parlamentar que poderia apoiar a direita a conseguir o projeto da anistia. Cadê o projeto da anistia? Então, meus amigos, por isso que eu digo, é difícil trazer notícia boa, né? Então a gente traz a que tem. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí seus likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos aqui para acompanhar o Terra Brasilis News, que ainda está de pé, E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.